Será que essa palavra pega pessoas que estão fazendo de pessoas e de coisas o seu Deus? E que, como Adão, estão dizendo não para Deus, em vez de ser como Abraão, que independente do tempo que esperou e do tempo que já estava vivendo algo, disse para Deus: sim, o Senhor me tem por inteiro, e eu não divido o Senhor com nada, o teu lugar é teu. O lugar das outras coisas é outro lugar. É o segundo, o terceiro, é um lugar secundário, porque o primeiro lugar na minha vida é o Senhor quem tem. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho no melhor tempo da minha vida, que é agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. E nós temos falado essa semana, esses dias, sobre as escolhas que nós estamos fazendo em Deus. Porque as escolhas que nós estamos fazendo em Deus são as verdadeiras escolhas que nós estamos fazendo para a vida. Não é a escola que eu decido estudar, não é o trabalho que eu decido ter, não é o amigo que eu tenho, mas é aquilo que eu faço diretamente para Deus. São os sims que eu digo para Deus ou os nãos que eu não digo para Deus. A gente não costuma dizer não para Deus. A gente costuma mostrar o não para Deus. Porque sim, a gente diz. Sim, farei. Sim, irei. Sim, eu estou aqui. Sim, eu te entrego, eu te dou. Sim, eu creio. Mas a gente não fala o não, O não a gente mostra. O não a gente está mostrando para Deus quando Ele é a nossa resposta no dia a dia. Quando nós não fazemos o que Deus espera de nós, quando nós não cumprimos com o que Deus nos falou. O que Deus disse, falou para você, que você, até de repente, num culto, num momento, no louvor, você, sim, Senhor, sim, eu te faço, eu te dou, eu te entrego, eu creio, mas na hora da atitude, na hora da ação, a tua resposta para Deus foi um não. Aqui em Gênesis 3:11 está escrito assim: e Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente
me enganou e eu comi. Todos nós somos uma alma que estamos num corpo e que temos o Espírito para nos conduzir. O Senhor, quando nos formou, nos fez alma vivente. Então, a minha alma, ela é o centro das minhas emoções, dos meus pensamentos. É esse conjunto que me mantém ativo, atento, sensível, quebrantado, duro, mole, firme. Mas todos nós temos, alguns já tiveram e alguns ainda vão ter a oportunidade de viverem pelo Espírito, que é o contato que a gente tem com Deus, que é a verdade em nós. Verdade não tem a ver com o que eu sinto. Verdade não tem a ver com o que eu quero, que é o desejo, a vontade. A vontade é, como Deus, Deus é independente de qualquer outra coisa. Ah, mas hoje eu estou assim. A verdade é a verdade. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. O Espírito é absoluto. Só que, se eu me deixo conduzir pela alma, eu sou afetado por sentimentos, por pensamentos que podem não ser baseados na verdade. Por exemplo, o homem, ele por um tempo, ele foi criado e ele viveu independente. Ele viveu sozinho. Ele vivia, comia, trabalhava, desfrutava da vida que Deus o tinha dado. Aí veio, o Senhor o fez dormir, um sono profundo, e Deus, retirando uma das costelas dele, fez a partir daquela costela a sua companheira, a mulher. Mas veja, o homem foi criado primeiro, o homem teve, a gente não sabe quanto tempo de vivência, de experiência com Deus. O homem conheceu Deus primeiro que a mulher. O homem vivia sem a mulher. E estava lá o homem vivendo, trabalhando, nomeando as coisas. E aí o Senhor fez a mulher, lhe deu como companheira, ajudadora. E ele, opa, essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher. Mulher, quando você pega, para nós, essa é uma das palavras que no português não tem nada a ver. Mas quando você pega a palavra no hebraico, a mulher é uma extensão do homem, a palavra, né? A palavra homem é uma palavrinha menor. A palavra mulher é uma extensão da palavra homem maior, né, que você vê que uma só existe por causa do outro. Então, que ele diz, porque do homem foi tirada, então o nome dela será tal, que é um nome extensão do homem, né? Então, o homem reconhecendo, ó, essa aqui é a minha extensão agora. Mas, ó, veja, essa é a minha extensão. Ela não é a minha base. Ela não é a minha fonte. Mas aí, em dado momento, que o homem tinha vivido, nada lhe faltava, a vida dele era
plena, era cheia, e ele vivia de acordo com uma mentalidade, aquela que Deus tinha dado a ele. Faça isso, né? Coma disso e não coma disso, que era para não comer da árvore do meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até o dia que a mulher chega e diz para o homem: come desse fruto, come desse fruto. E o homem acabou tirando, desconsiderando, porque não dá para dizer, não, ele não desconsiderou, não, ele não teve tempo. Se teve uma coisa que ele teve, foi tempo. E ele acabou dando mais ouvidos à mulher. Ele, por causa da alma, da afeição, do sentimento que ele tinha pela mulher, ele ignorou a verdade, deu ouvidos a ela, e aí começou na vida dele as grandes e irreparáveis perdas que ele teve, e nunca mais a sua vida voltou a ser a mesma. Por quê? Porque ele tomou decisões pela alma, pela afeição que ele tinha pela mulher, pelos sentimentos, e não pela fé dele em Deus. Não pelo amor dele por Deus. Lembrando que amor não são sentimentos, mas são atitudes, são práticas, é uma vida estabelecida e mantida. Amor não é aquela frase que a gente diz para alguém: eu amo você. Amor não é aquele pico de emoção que você tem, que você faz coisas que costuma não fazer com alguém, por alguém, ou fazer ali em momentos extremos. Não. Amor é o dia a dia, o que você está mostrando. Amor é o que sai de dentro quando você é pressionado. Amor é quando você coloca algo teu sem receber nada em troca. Amor é o que Deus tem por nós. E que quando nós vamos convivendo com Deus e tendo com Ele as nossas experiências, a gente vai sabendo mais e conseguindo entregar pequenas nuances de amor por Deus e pelo próximo. O amor é quando você é capaz de sacrificar por algo ou por alguém. Não tem gente que deixa de dormir, deixa de comer, cruza um país, corre riscos, cruzando fronteiras igual a fronteira daqui. Por que você acha que o nome de quem entra aqui pela fronteira é Caicai? Hã? Por que você acha que o nome, o pessoal fala, você entrou pelo Caicai? Por que será que chama Caicai, né? Não deve ser porque as pessoas, numa situação normal, permanecem de pé, né? Então, por quê? Vamos falar disso. Por que uma pessoa vai lá, corre risco, se coloca na mão de alguém, correndo vários riscos? Violência física, sexual, psicológica, risco de morte, condições indignas. O amor daquela pessoa que está se sacrificando, que está colocando a vida dela em segundo lugar. Agora minha vida não importa mais, né? Porque eu não mantenho, eu não preservo a minha vida. Qual que é o amor daquela pessoa? A pessoa que está fazendo isso, o amor dela é o quê? Ela está fazendo isso para salvar a vida de um filho? Ela está fazendo isso porque ela não tem nenhuma outra opção de vida? Qual que é o amor? Dinheiro. Eu quero tanto dinheiro que eu corro os riscos. Eu passo pelo que eu tenho que passar. Eu faço o que eu tenho que fazer.
Esse é um exemplo, mas quantas pessoas que por causa do dinheiro se prostituem, mentem, enganam, lesam pessoas, né? Traem a confiança, porque o que importa é o dinheiro. Eu quero dinheiro, então não, eu pago preços, eu fico mal com quem eu devia ficar bem, eu deixo o que é importante, eu deixo para trás as pessoas que Deus colocou para que eu carregue e conduza elas. É o amor a algo. Então a gente ama. Alguns só precisam detectar o quê. Então o Adão, ele mostrou aqui que o amor dele não era tão grande por Deus como era pela Eva. Por Eva ele tinha um amor, uma afeição, um sentimento. Por Deus não. Por isso que Deus mudou a circunstância do Adão como ela foi mudada. Ele perdeu o jardim, o lugar que ele vivia, que era perfeito, foi feito para ele, para que ele desfrutasse de tudo que havia de melhor na terra. A terra inteira não era como não é assim até hoje, mas para ele, o perfeito, o sem pecado, né, a obra, a primícia de Deus, foi assim. Mas aí o Adão mostra para Deus, não, o meu amor pelo Senhor não está em primeiro lugar. A mulher me conduz. A mulher, o que ela fala, eu tenho sentimento, eu tenho o meu querer por ela, a minha afeição por ela, então eu fico com o que ela faz, que é o que algumas pessoas fazem também. Dão mais ouvidos à esposa, dão mais ouvidos ao marido, dão mais ouvidos a um pai, a uma mãe, a um filho, a um amigo, ao patrão, a um sócio do que a Deus. Quando alguém vem e diz algo que contraria o que Deus disse, a pessoa faz. Ela fica com aquilo, ela pega e, não, tá bom, vamos fazer assim. Eu vou por esse caminho, Deus me fala outra coisa, Deus me disse, a palavra de Deus me ensinou outra coisa. Não, mas eu vou por esse caminho aí que alguém está falando. Eu vou por essa linha que alguém está dizendo. Eu vou seguir essa direção. E não a de Deus. E aí é onde muitos, não poucos, muitos têm perdido a vida. Têm perdido a oportunidade. Por quê? Porque ainda são almáticos. Porque o que ainda decide e define a vida é a alma. Mas tem uma maneira de eu viver sem que a minha alma ela tome as decisões? Na verdade, o que toma a decisão é o que está mais forte. Se uma pessoa não se alimenta de Deus, se ela não busca, nós não vamos ter uma vida com Deus se nós não buscarmos essa vida. É igual aquele eunuco etíope, ele teve a experiência, foi batizado, passou a saber quem era Jesus, porque ele buscou. O que ele tinha em mãos, que era o livro, e a oportunidade que ele teve com alguém que podia lhe apresentar o que ele ainda não tinha conhecido, ele usou. Ele falou. Ele estava ali buscando, lendo, o que é isso? Como é isso? Tem gente que está ouvindo todo dia, pelo menos tem culto todo dia, tem disponível todo dia. Você tem um material que ele pode te fazer a ponte. A palavra ser pregada, a leitura ser feita. O material você tem. Agora, o que você está fazendo com o material? O que você tem feito com o que tem recebido?
tem crido, tem trabalhado para saber mais de Deus, para ouvir mais a voz de Deus? Como que eu ouço a voz de Deus? Você tem que pedir isso para Ele. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais ser aquela pessoa que só faz o que está sentindo. Eu tenho uma vontade, eu faço. Eu quero algo porque eu fui influenciado por alguém que eu convivo, por alguém que eu assisto, por alguém que eu vi, então eu busco. Não, eu quero revelação. Eu quero que o Senhor fale algo comigo. Eu quero ler a palavra e eu quero ter a interpretação daquela palavra para a minha vida, da tua vontade, do teu. Eu quero que o teu falar, ele faça sentido para mim. Quer dizer, que ele aponte para mim uma direção. Ainda que seja a direção que eu não quero, que eu não desejo, mas se a tua direção, ela é a boa para mim, porque ela é a certa. O Adão tinha tudo isso. A vida dele tinha sentido, tinha direção, tinha até o presente, né? Que foi a mulher que Deus deu a ele. Ele não tinha mulher e Deus deu a ele uma esposa, uma companheira. Mas aí a esposa acaba sendo a distração, a isca de Satanás. Porque quando ele se envolveu além do que devia com a mulher, foi quando ele acabou dando mais ouvidos à mulher e fazendo a vontade dela e assim desagradando a Deus. Já o Abraão, nós vemos uma atitude diferente. Gênesis 22, 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Essa é aquela passagem que o Senhor, primeiro, ele pede para o Abraão oferecer o filho dele numa oferta de holocausto, que quer dizer matar o cordeiro e queimá-lo completamente. Mas no lugar de um animal, aquilo seria feito com o filho dele. O Abraão ouve isso, ele se levanta, tão logo ele se levanta, ele não se afasta da direção de Deus. Ele não vai pelo caminho da alma. Qual que seria o caminho da alma? Não tenho vontade disso. Não tenho sentimentos que me apoiam nisso. Então eu adio isso. Você quer ver quando uma pessoa ela não está vivendo de acordo com a fé? Essa é a palavra da vida dela para as coisas espirituais. Qual a palavra? Adiamento. Vou te dar um exemplo. Todo mundo que já ouviu, todo mundo, eu afirmo isso sem medo de estar exagerando. Todo mundo que já teve uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo, que ouve a palavra, que sabe orar, todo mundo já foi acordado na madrugada. Acordado, despertado pelo Espírito Santo. Te pergunto, todo mundo que foi despertado pelo Espírito Santo orou? Hã?
Fale por você. Todas as vezes que você foi despertado na madrugada e teve esse entendimento, eu devo orar. Toda vez que se acordou assim, sabe, acordou, vamos colocar expressões nossas. Se acordou sentindo assim, eu devo orar agora. Toda vez você orou? Sim ou não? Hã? Eu te respondo, não. Tem vezes que você acorda, eu não preciso ir longe, não, o pessoal de casa não precisa ir lá, peraí, deixa eu ver, deixa eu lembrar, não precisa ir daqui, não precisa pensar 5 anos, 10 anos atrás, pensa nos últimos dias. Pensa nos últimos dias, mês passado, esse mês. Toda vez. Às vezes você é acordado, você tem ali uma direção, ore por isso. Ore pelo seu casamento agora. Ore por tal pessoa agora. Ore por tal área da sua vida. Ore pelo Espírito Santo. Às vezes você não entende esses dias, né? Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa que eu oro muito de madrugada. Né? Nossa, eu oro, mas não oro muito. Muito não. Mas esses dias ainda teve uma experiência que eu vivi que foi diferente. Eu acordei, eu já acordo de madrugada, né? A gente aqui acorda de madrugada, não tem como não acordar. Lembrando para quem está no Brasil que a gente está 1 hora atrás, então aqui ainda 6h30 agora, 6h32, né? Para o Brasil, 7h32, aqui é 6, então a gente tem que acordar, eu particularmente, para estar aqui às 6, 4 horas. Então, é normal acordar de madrugada, mas tem a madrugada no meio da madrugada. E esses dias ainda, né, eu acordei, sempre é daquele jeito, né, acorda já achando que perdeu o horário, né, com aquele medo, né, porque imagina, se o culto aqui é às 6 horas é o horário que as pessoas acordam. Se você acordar no horário normal, cedo, para nós aqui, já é ter perdido a hora. Então, geralmente assim, geralmente eu acordo antes do despertador tocar, alguns minutinhos antes, assim, e já olho para o celular, né? Deixa eu ver se está tudo certo. E eu acordei muito antes. Era antes das 3, né? E na hora, é o que eu estou falando para você aqui. Na hora, eu percebi assim, ore e peça comunhão. Não veio assim, olha que eu tenho recebido, hein? Eu agradeço aqueles que têm me mandado a mensagem. Estou orando por você. Orei, geralmente, né, eu recebo. Essa madrugada orei por você, orei pela sua família, orei por tal, orei, amém. Amém, obrigado aos que têm orado por mim. Eu tenho orado, não vou dizer que eu oro por todos, né? Não, você não lembra de todos, mas eu tenho orado pelas pessoas que eu conheço, aqueles que pedem orações, aqueles que oram por nós, as pessoas que enfim. E às vezes, né, você tem ali não era um dia que eu ia orar de madrugada, não era. Meu horário do despertador era o horário de eu acordar mesmo, que é às 4. E eu acordo ali muito antes. Eu não lembro agora o horário, mas era 12 e pouco. E aquela direção, né? Pede comunhão. É comunhão. A oração é por comunhão. Não vem um nome, porque às vezes vem um nome, né? Ora por tal pessoa. Às vezes você vê que tal pessoa está ali e é o momento de você fortalecê-la espiritualmente. Às vezes você está vivendo situações que você entende. Vou orar pelo meu casamento, vou orar pelo meu filho, pela minha filha. Vou orar por tal área, né, da minha vida, a igreja, o trabalho, tal pessoa que eu vi que ela está num contexto espiritual que ela precisa, né,
esse apoio espiritual em oração. E a direção foi essa, de comunhão. E eu estava tão cansado, mas tão cansado, que na hora eu fiz assim, ó, amém, Senhor, me dá a comunhão. E eu deitei assim na certeza, né? Amém, Senhor, me dá a comunhão, quero comunhão. No que eu fiz isso, o sono, parece que ele saiu correndo, assim, ó, vup. Aí eu entendi, não, é para eu orar por isso. Eu devo orar agora. Não é para ignorar isso. A minha alma estava assim, ó, sabe aquela, aqui tá calor, né, agora? Aquela noite fresquinha, gostosa, que você, sabe aquela fase que você tá com o edredom por cima, que você esquenta assim, ó, você até geme dormindo. A alma, né, a alma, ó, eu quero conforto, eu quero quentinho, eu quero agora ficar aqui nesse colchão macio, tal, aquele silêncio. Pensa num silêncio, né? Que às vezes tem um barulho, é trem, é tal. E aí quando você tem um silêncio para dormir, então, que é aquela situação perfeita, mas naquele momento eu entendi, não, opa, isso aqui é um portal. Meu corpo, minha alma, né, tudo que eu conseguiria te descrever aqui, que é a cama, o sono. Mas é um portal que eu não sei se eu vou ter outro. O espírito, ele precisa ser fortalecido agora. E esse é o ponto que o espírito dá a direção para fortalecimento, de comunhão. E ali eu orei. E eu sei que eu orei, que eu perdi a noção do tempo até o despertador tocar. Né? Não é, para mim não é algo normal ficar horas orando ali, principalmente de madrugada. Né? Como também não é normal para mim eu orar de madrugada de joelhos ou sentado. Eu, para orar de madrugada, tenho que estar em pé. Né? Funciona para mim. E aquilo foi uma fluidez, uma experiência. E foi uma experiência concebida pelo Espírito que eu aderi. Que eu disse sim para o Espírito. Eu quero. Na verdade, eu não queria, né? O que eu queria mesmo era a cama, entendeu? O que você queria naquele momento? Ia ser, não, eu falo a verdade, essa é aquela oportunidade que a gente tem assim de parecer espiritual, né? O que eu queria naquele momento, tudo que eu queria era a comunhão com Deus, não, eu queria a cama. Mas eu acreditei naquilo que eu tive como uma revelação. Entra por esse portal de comunhão. Ore por comunhão. Naquela madrugada, você vai falar, você orou por quem? Eu só orei por mim. Não teve um nome que eu falei. Eu não falei o nome da minha filha. Que geralmente, quando a gente ora, quem é pai, você vai abençoar quase que um alimento, você está orando pelos filhos. Né? E ali foi uma coisa assim, uma experiência muito, eu vou dizer uma experiência única. E foi uma experiência, se a gente pode falar de uma experiência totalmente espiritual, foi essa. Porque ela foi para o Espírito. Foi para Deus. Foi com Deus. Foi por Deus. Não foi por algo. Não foi pela igreja, não foi pela família, não foi por coisas materiais, não foi por necessidades. Eu acredito que era a necessidade. Mas não era a necessidade que eu estava sentindo, não era a necessidade que eu estava
desejando, não era a necessidade que eu via da minha vida. Mas foi aquele chamado, aquele portal de Deus, que é o que o Abraão fez. Como eu estou dizendo para você, eu faço questão de mostrar que não havia vontade, desejo, porque realmente isso não foi, a minha alma queria outra coisa, meu corpo já estava. Tanto que eu ouvi, eu olhei, né, que fica do lado esquerdo, o celular onde eu vi o horário, a hora que eu vi o horário, eu olhei pelo lado esquerdo, deixei o celular ali, virei para o lado direito e falei, Senhor, eu quero comunhão. Eu falei, vou dormir. E eu creio que Deus falou, não vai não, hoje não. E você vai para Deus. Abraão ouviu, quando ele levantou, sem um sentimento que o apoiasse. Ele já lançou mão de tudo que ele havia recebido direção para fazer para Deus. Pegou 2 servos, pegou o filho, pegou lenha, pegou ali o tipo de ferramenta com lâmina que ele usaria para cortar os pedaços do seu filho e foi em direção ao monte do Senhor, ao monte Horebe. E ali ele teve tempo para desistir, para parar, para que ele percebesse o que ele estava querendo, o que ele estava sentindo, e mesmo assim, ele seguiu a viagem. E ele foi até o lugar determinado, e ele foi para ter a atitude que Deus determinou. Que foi quando o Senhor disse, Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus. Quer dizer, eu sei que você está alinhado. O que você tem que fazer, você faz para Deus. Você faz em Deus. A maior vitória da sua vida não é maior do que quem lhe deu a vitória. A maior bênção da sua vida não é superior ao abençoador. E essa deve ser a nossa meta de vida. De ter Deus acima de tudo e de todos. Do cônjuge não ser mais importante que Deus, do filho não ser mais importante que Deus, do carro não ser mais importante que Deus, do celular não ser mais importante que Deus, da imagem, a autoimagem, a imagem que as pessoas têm de você, que você gera, constrói, não estar acima de Deus. De uma coisa, um título, porque eu sou isso, um bem, uma posição, a conquista de um lugar, não ser maior que Deus. Tanto que ele ouviu do Senhor, agora eu sei que você teme a Deus. Por quê? Porque você não me negou o seu filho. O seu único filho, aquele por quem você esperou 100 anos. E não só esperou, mas agora já conviveu com ele, se apegou a ele. Será que tem alguma coisa hoje que você é mais apegado do que com Deus? E se Deus te pede isso? E se Deus, ele fala assim, eu quero isso agora? Tem gente que recebeu o filho, depois de ter recebido o filho, se afastou de Deus. Tem gente que depois de ter casado, depois de tantas orações pelo casamento, para casar, para conquistar, aí se afastou de Deus, agora não preciso mais de Deus. Não, o contrário, agora que você precisa. Abraão teve uma fé inequívoca de que se Deus levasse o filho dele, Deus o daria. Ele não ficaria sem viver a promessa do Senhor.
Ele cria. Deus ressuscita meu filho, Deus, Ele vai fazer algo. Mas para mim, importa mais Deus do que qualquer outra coisa. Porque meu filho, eu gosto, eu amo, mas não mais que a Deus. O Espírito era quem comandava a vida do Abraão, porque ele não trocava a verdade pelos sentimentos, pela vontade, que é uma faculdade da alma poderosíssima. Tem gente que vive ainda por vontade. Eu quero, eu faço. Eu quero, eu vou. Eu não quero, eu não faço. Eu não quero, eu não vou. Eu não dou, eu não entrego. E não pode ser assim. Não deve ser assim. Eu devo crer. Eu devo fazer a vontade de Deus. Eu devo ouvir a palavra de Deus. E como é que eu vou me aproximando de Deus? Cada palavra que eu escuto e que eu percebo que a minha vida não está de acordo, né? Como se fosse um contratinho mesmo. Minha vida não assinou esse contrato. Então eu vou assinar. Eu vou estar de acordo com isso. Ah, mas eu não tenho vontade. Mas Deus tem essa vontade para mim. Então eu vou viver. É como Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. No entanto, que seja feita a tua vontade. Não é assim que a gente ora no Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Agora, a gente não treinou para viver nos céus, a gente treinou para viver na terra. Minha vontade é da terra, meus gostos são da terra. Por isso eu penso tanto na terra e nas coisas da terra. Então aí eu escuto a palavra de Deus e vejo como Deus funciona, eu vejo como Deus pensa, como Deus trabalha, e eu preciso subir. Eu preciso elevar o meu nível para o nível de Deus. Então, eu leio a palavra me ensina, eu não tenho vontade de fazer aquilo, mas o Espírito, ele está ali, ó, intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Está ali, ó, é isso, esse é o bom, esse é o correto, esse é para você. A alma está lá, não, eu quero prazer, não, eu quero a folga, não, eu quero que é agradável, eu quero que tenha gosto, eu quero que tenha emoções. O Espírito não. É isso aqui que é para você, isso aqui é bom, isso aqui é sólido, isso aqui é a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus. Eu não alimento a minha carne, mas eu me alimento do Espírito. Quer dizer, eu troco as mentiras que eu recebi, as mentiras que eu aprendi, as mentiras que eu acabei me acostumando pela verdade que é a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus para mim, na qual eu acreditando, eu vou vivendo, e não tem uma maneira de você viver a palavra se não for pela fé. Eu creio, eu vivo pela fé, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou dar a Deus condições. Eu faço a vontade dele. Aí Deus se agrada de mim, e como ele fez com Abraão, ele me abençoa. E eu não posso deixar que alguém, que alguma coisa, que algum lugar tenha ali a minha vida. Porque onde estiver o meu coração, aquele será o meu ídolo. E se não for Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse ídolo Deus vai tirar da minha vida. Se for uma pessoa, se for dinheiro, se for um lugar, se for uma imagem, se for uma posição, Deus está trabalhando e fazendo a parte dele. Como ele falou com Adão, e o Adão não cumpriu, não fez. Como ele falou com o Adão, como ele falou com o Abraão.
E o Abraão cumpriu, obedeceu, entregou a Deus. Não, meu filho não é mais importante do que o que eu tenho com o Senhor. Minha família não é mais importante, é uma bênção dada pelo Senhor, mas o Senhor está acima disso. Como o Senhor falou comigo sobre comunhão, aquela oração que foi assim, transformadora. Uma experiência assim que eu tive, que eu não tive na igreja. E que aquilo era um momento. E aí você ouve essa palavra, você precisa entender qual é o seu momento. O que Deus está requerendo de você. Qual a atitude, qual a postura, qual o passo? Será que você colocou alguém acima de Deus na sua vida? Tem dado mais ouvidos igual Adão fez com Eva? A mulher que tu me deste. Quer dizer, o Senhor me deu uma mulher, não foi para que eu fizesse a vontade dela, agradasse ela? Não. Foi para ser companheira, não Deus. Eu te dei essa casa para que você tivesse dignidade, conforto, não para que ela fosse Deus na sua vida. Te dei essa promoção para que você pudesse usar agora mais do teu tempo, tivesse mais autonomia, para que você usasse esse poder, essas condições, para poder fazer mais a obra, ajudar mais pessoas, e não para que fosse Deus na sua vida. Te dei esse filho, porque você não tinha, você orava, pedia, você queria ali educar uma criança nos caminhos do Senhor, e não para que se tornasse o teu Deus. Te dei esse dinheiro, esse salário, coloquei esse cliente nas suas mãos, te dei essa ideia para que você desenvolvesse esse produto, fizesse esse negócio e isso mudasse o teu patamar financeiro, para que você pudesse ser ali um apoio, uma coluna para a minha obra, e não para que isso fosse o teu Deus. Será que essa palavra pega pessoas que estão fazendo de pessoas e de coisas o seu Deus? E que, como Adão, estão dizendo não para Deus, em vez de ser como Abraão, que independente do tempo que esperou e do tempo que já estava vivendo algo, disse para Deus: sim, o Senhor me tem por inteiro, e eu não divido o Senhor com nada, o teu lugar é teu. O lugar das outras coisas é outro lugar. É o segundo, o terceiro, é um lugar secundário, porque o primeiro lugar na minha vida é o Senhor quem tem. Coloque-se em pé, por gentileza. Qual lugar Deus, o Todo-Poderoso, tem na sua vida? O lugar que Deus tinha na vida do Adão, o almático, o que colocou a sua mulher acima, ou o lugar que Deus tinha na vida do Abraão? Em que não pesou para ele o tempo que ele esperou para ter o filho. Porque o que pesa para a gente é o que eu falei no comecinho da palavra. Não é o que a gente está falando, mas é o que a gente está mostrando com as nossas decisões. As tuas decisões são por Deus? É igual quando a gente fala, né? Você pode fazer isso na igreja, você pode fazer isso lá na sua empresa, você pode fazer isso na sua família. Mas não adianta eu falar, não é o que eu falo. Até porque eu posso falar motivado porque alguém disse, fale isso. A igreja mesmo, a gente, repita comigo.
Diga, eu bebo do Espírito. Diga, eu tenho isso. Diga, eu sou assim. Eu lembro da batalha lá de Gideão. Por Deus e por Gideão. Gideão tinha derrubado aquele altar, o altar de Baal e o poste de Azera. O homem ele derrubou um monumento automaticamente levantando um monumento, né? Quer dizer, Gideão é o que tem a coragem aqui de restabelecer que Israel só tem um Deus. Então, por Deus e por Gideão. E eles não falaram, eles lutaram. Eles foram os que permaneceram. Quem você é em Deus? Será que você não está agora, né? Colocando algo no lugar de Deus? E talvez nem estava percebendo isso. Deus tem falado coisas com você como uma mínima levanta na madrugada. E às vezes você está ali. E nem estou me colocando como alguém que... Não, eu já teve vezes que foi desse jeito, igual eu ia fazer agora. Está tão friozinho, eu deitei tão cansado. Não, bem essa noite eu preciso mais do que as outras dormir. Não, essa noite eu preciso mais do que as outras. Essa não dá. Faz isso. Deus pode falar para você, levanta nessa madrugada. Levanta agora e ora. Deus pode dizer para você, vai nos cultos. Você não está ouvindo a palavra. Você não está parando um momento da tua vida só para isso. Uma das coisas que eu fiz aqui foi uma bênção. Foi pegar e colocar todo mundo junto nesse telão aqui que você está vendo para ouvir, assistir o programa e alguns cultos em alguns horários que a gente tem. Porque às vezes, eu estou falando do ferreiro, hein? Entendeu? Estou falando do ferreiro. E eu estou falando disso só com gente interna. Todo mundo, obreiro, pastor, bispo, gente que foi consagrada, levantada, gente que está ali na vida religiosa da igreja. Que tem Bíblia, que tem louvor, que tem palavras, que tem declarações, que tem orações. Uma coisa é você ouvir o programa da bispa, assistir um culto, ouvir uma mensagem e tá fazendo uma coisa, tá trabalhando, tá andando, tá fazendo. Outra coisa é você parar, não fazer mais nada e tá ouvindo, assistindo, parado, sentar já pensando onde você vai, o que você vai fazer, focado em alguma coisa e aquilo ali em segundo plano. Não. A absorção é outra. A absorção é outra. Então, será que Deus não está falando com você isso? Você precisa ter um tempo comigo, só comigo. Eu e você. É bom você ouvir o culto, tá indo para o trabalho, tá fazendo alguma coisa, tá preparando seu filho para ir para a escola, fazendo café da manhã, de repente até já está trabalhando, colocou aí, né, o fundo, o celular ou a televisão está ligada. É claro que é bom, mas tem um tempo que você precisa dedicar só a Deus. A gente não pode ter uma vida onde Deus a gente sempre está dividindo com outras coisas.
É Deus e meu trabalho, é Deus e a academia, é Deus e o mercado, é Deus e o trânsito, é Deus e alguma coisa. Não, tem um tempo que é só Deus. E isso não pode ser de vez em quando, isso tem que acontecer sempre. Quando eu coloco os meus interesses, a minha alma obedece, ela não manda. Não tem vontade disso, não tem eu quero isso, não tem eu sinto isso, tem eu sei disso e eu faço isso. Eu sei, eu faço. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro para que o Senhor, meu Deus, ensine e ajude cada um aqui, cada um a fazer a tua vontade, a ser como Abraão, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Se o Senhor não está em primeiro lugar ainda, de fato, que essa mensagem ajude essa pessoa a se situar e ela buscar, meu Deus, ela fazer, ela cumprir com a voz do Espírito e não mais viver pela alma, por vontade, por desejos, por sentimentos. Não, meu Deus, estabelecer que o teto da vida dela, das obras dela, é o que alguém fala para ela, é o que alguém quer dela, é o que alguém faz para ela ou junto com ela. Mas que ela rompa hoje esse teto e que ela decida viver de acordo com a tua vontade. Que ela faça a tua vontade, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha conduzir a vida dela. E eu oro para que cada um aqui receba do Senhor ajuda. Ajuda, meu Deus. Ajuda cada um agora, despertando. Mostra para aqueles que ainda não viam, meu Deus, que o Senhor é a maior descoberta. Que o Senhor, meu Deus, é a melhor coisa. De que o Senhor, meu Deus, é a melhor companhia. De que o Senhor é o melhor lugar, de que o Senhor, meu Deus, é tudo o que nós precisamos. O Senhor e tudo que vem do Senhor. Ainda que, segundo o nosso conceito, não seja agradável, é bom. Tudo que vem do Senhor é bom. Até aquilo que nós não entendemos, onde vai se revelar bom para nós. Onde isso, quando isso vai nos entregar alguma coisa segundo o nosso conceito de bom. Mas o que vem do Senhor, como que o Senhor fala, as direções que o Senhor dá, todas elas são inteiramente boas. E é disso que nós precisamos, para termos a vida plena, poderosa e abençoada que o Senhor, meu Deus, já revelou o que tem para nós. Eu oro para que aqui tenha pessoas tomando decisões, recebendo a direção do Espírito Santo e tomando decisões. A decisão de obedecer, a decisão de fazer a tua vontade, a decisão de dar ao Senhor como deu Abraão. Dar sim para o Senhor. E não da boca para fora, não o sim em um culto, numa oração, mas o sim na obra, na postura, na atitude, o sim nos próximos passos, o sim, meu Deus, de dizer, eu te obedeço, eu faço a tua vontade, eu me torno a pessoa que o Senhor quer, eu entrego o que o Senhor requer de mim. Nos ajuda, meu Deus, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. E eu creio no teu mover aqui. Eu creio no teu agir na vida de cada um que está recebendo essa oração agora. E eu declaro que essa oração, meu Deus, ela gere poder, que ela gere força, que ela gere, meu Deus, o que essa pessoa precisa. Não vai gerar vontade, porque da vontade se trata a alma dela. E aqui eu oro ao Espírito, para que haja condução, para que haja direção, para que haja visão, meu Deus, onde não havia. E que então haja também, meu Deus, os sims que ainda não havia sido dados ao Senhor.
e que assim como Abraão venhamos dar e que o Senhor se agrade de nós e que possa não só manter Isaques na nossa vida, como nos abençoar e nos levar para os lugares e para os propósitos que o Senhor tem com cada um de nós. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.